Você é uma pessoa que acredita que precisa ter feito intercâmbio para começar a trabalhar com intercâmbio? Então você precisa ver esse vídeo. Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para explicar melhor como funciona a questão de ter feito intercâmbio com trabalhar com intercâmbio, tá? Então, basicamente é o seguinte, muitas pessoas acham, né, que de fato é necessário já ter feito intercâmbio para começar a trabalhar com intercâmbio, para ter essa profissão, até porque, né, realmente tem um envolvimento maior. Inclusive, muitas pessoas que procuram, né, emprego, muitas vezes, por exemplo, até, né, na minha própria agência, enfim, pessoas que mandam currículos, pessoas que entram em contato, são pessoas que muitas vezes já até fizeram intercâmbio comigo, né, ou já fizeram intercâmbio com alguma outra agência e que gostou muito e que agora quer entrar na área. Então, o fato é o seguinte, gente, não é obrigatório ter feito intercâmbio para trabalhar com intercâmbio, tá? Então, de fato, algumas agências colocam ali na descrição das vagas e tudo mais que o ter feito intercâmbio será um diferencial, né? Preferencialmente alguém que fez intercâmbio. Então, de fato, assim, quando a gente consegue encontrar alguém que já fez intercâmbio e quer trabalhar com intercâmbio, é claro que é ótimo. Mas o que acontece? Isso não é o ponto decisivo, tá? Não adianta nada chegar uma pessoa procurando, né, um trabalho de intercâmbio, por exemplo, na minha agência, não adianta nada chegar alguém lá que já fez intercâmbio, mas que eu sinta que não tenha paixão por intercâmbio, que eu sinta que não tenha paixão por viagens, que eu sinta que não gosta de ajudar as pessoas, não gosta de ter contato com gente, né? Então, assim, que eu não sinto assim que tá fazendo aquilo realmente porque quer, porque gosta, é só, eu fiz intercâmbio, vou tentar essa profissão, né? Então, assim, pra mim, ter feito intercâmbio não é algo decisivo. Pra mim existem muitas outras coisas que vêm primeiro, né? Antes dessa questão de, já fez intercâmbio, não fez intercâmbio. É claro que preferencialmente ter feito intercâmbio é bom, mas não é decisivo. Então existem outras coisas que são mais importantes, que são decisivas, que de fato sim vai fazer com que você arrume um emprego ou não. Então hoje, pouquíssimas agências de intercâmbio exigem como regra só contratar pessoas que tenham feito intercâmbio, tá? Porque muitas vezes eu mesma, quando eu comecei as minhas contratações, né, enfim, quando eu era gerente, eu comecei com isso. Eu falei, não, eu vou contratar só quem já tem intercâmbio. Mas o que começou a acontecer? Começou a vir pessoas, né, fazer as entrevistas e tudo mais, e já tinha feito intercâmbio, mas que não tinha o menor perfil pra coisa, e também começou a acontecer o contrário. Então começou a acontecer de pessoas que não tinham feito intercâmbio, eu comecei a chamar, já que eu não encontrava, né, a pessoa certa, então eu comecei a chamar pessoas que não tinham feito intercâmbio e que tinham muito mais perfil do que quem já tinha feito intercâmbio. Então, assim, é claro que preferencialmente, né, pode ser uma ajuda, pode ser um extra, mas existem realmente várias outras características que são muito mais importantes, tá? Então, assim, não é algo definitivo, não é algo que se não tiver intercâmbio não vai trabalhar com intercâmbio, muito pelo contrário. Quem vai decidir se você pode trabalhar com intercâmbio é você. Tá? Então só você de fato vai falar assim, não, eu quero, eu gosto, eu vou atrás. Então se você tiver isso, você absolutamente pode trabalhar com intercâmbio, tá? Uma coisa também que é importante, né, eu reforçar é a questão do mercado. Então, assim, digamos que fosse um mercado, né, que o mercado de intercâmbio fosse um mercado com poucas vagas, ou que fosse um mercado que não tinha tantas agências, as agências não precisavam de tantos consultores. Se fosse esse o caso, talvez as agências de fato só pegariam pessoas que de fato fizeram intercâmbio, tá? Mas essa não é a realidade do mercado de intercâmbio no Brasil, tá? Qual que é a realidade do mercado de intercâmbio do Brasil? Hoje, muitas e muitas agências precisam de pessoas boas, né, que queiram trabalhar, que tenham afinidade com esse trabalho para trabalhar nas suas empresas, né? Então, só para você ter uma ideia, hoje o Brasil tem em torno de 5.425 empresas cadastradas no ramo de intercâmbio. Ou seja, tem muita empresa e muitas pessoas, assim, querendo emprego, né, desempregadas ou desmotivadas com seus trabalhos, que podem entrar nessa área, mas algumas pessoas acham que não pode porque não fez intercâmbio. Então não é isso. Como o mercado de intercâmbio ele é muito grande, ele é muito abrangente, ele precisa de muita gente, né? O fato também de não ter nenhum curso, né, voltado para preparar esse profissional de intercâmbio também faz com que esse mercado fique, assim,
fique tendo mais vagas do que pessoas para trabalhar, né? Então assim, o meu é o primeiro curso, né? Eu tenho um curso, para quem não sabe, então o meu é o primeiro curso que existe na área de formação de consultor de intercâmbio. Então assim, como nunca teve nenhum curso, o que começou a acontecer? Começou a ter muito mais vagas e poucas pessoas qualificadas. Então hoje o mais importante não é ter feito intercâmbio, porque quando você passa pela experiência de fazer intercâmbio, você está vivendo a experiência do aluno. É claro que ajuda, é claro que é bom saber, mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença para as agências, para essas empresas, né, do ramo de intercâmbio, é de fato ter pessoas que tenham conhecimento sobre, né, sobre como trabalhar, sobre como de fato agir, sobre como fazer um atendimento bom, como ajudar um aluno e que tenha vontade, né? Então o fato é, o mercado é muito grande, existem muitas vagas para de fato as agências só contratarem pessoas que já fizeram intercâmbio, e esse é o motivo que não é uma obrigatoriedade, tá? Então assim, o que basicamente, né, eu falo que assim, precisa para começar a trabalhar com intercâmbio, né? Muita gente me pergunta, eu recebo várias mensagens perguntando: Bárbara, como é que eu entro nesse mercado, como é que eu faço? De verdade, basicamente o que precisa, sabe? Primeiro precisa de 3 coisas que eu sempre falo, que eu acho que para todas as profissões, né, isso é muito importante, mas para consultor de intercâmbio isso é, digamos, um pouco mais ainda, né? Primeiro, dedicação, né? Então assim, se você quer entrar na área de intercâmbio, você precisa ter dedicação, você precisa de fato querer se doar para ajudar as outras pessoas, tá? Então quando você trabalha como consultor de intercâmbio, sua principal função é ajudar uma pessoa que tem um sonho, né? Ajudar uma pessoa que quer realizar esse sonho, quer viajar para fora, quer estudar no exterior, quer realizar um objetivo, né? Quer chegar até um objetivo, seja ele para aprender um novo idioma, seja ele para ter uma experiência internacional, seja para melhorar o currículo. Então assim, você tem que estar realmente sempre dedicado a ajudar as pessoas, né? Então assim, se você começar a atender os clientes, começar a atender as pessoas que têm interesse em fazer um intercâmbio de uma forma como você estivesse atendendo, sei lá, fazendo, sabe, um trabalho mecânico, atendendo uma pessoa às vezes que tá comprando, sei lá, um parafuso, né? Claro que mesmo, né, o parafuso você tem que atender a pessoa bem, mas eu quero dizer assim, exige menos dedicação. Basicamente, o parafuso que você quer é esse, né? Você entrega. O intercâmbio não. O intercâmbio, primeiro você tem que entender o perfil do seu cliente, entender o objetivo para conseguir chegar no que ele quer. Então você tem que se dedicar o tempo todo. Não adianta, não dá para trabalhar com intercâmbio e ter sucesso se você não se dedicar, se você não quiser realmente ajudar as pessoas. Por isso que uma das características, né, um dos pontos que eu sempre coloco que para trabalhar com intercâmbio você tem que ter, aí não é opcional, não dá para fugir, é de fato amar ajudar as pessoas, né? Então você de fato tem que gostar disso. Tá? O segundo ponto que assim é super importante, e esse é mais importante, digamos, nessa área, estudar, tá? Tem que estudar e tem que estudar sempre, tá? Tem que de fato montar uma rotina para sempre você ir melhorando, para sempre você ir se aperfeiçoando. Toda a profissão exige isso, óbvio, mas o intercâmbio, assim, por ser um mercado muito grande, né? Então pensa, tem muita coisa para um consultor de intercâmbio aprender. Então basicamente ele tem que saber sobre os países, sobre várias cidades, sobre várias escolas, várias acomodações, regra de companhia aérea, regra de visto, regra de transfer, né? Que busca a pessoa no aeroporto, regra de acomodação, que são bem específicas. Então assim, sempre tem algo a mais para você aprender, algo a mais para você se aperfeiçoar. Ainda mais quando a gente fala de destino, né? Destino, assim, sempre tem algo. Por mais que você estudou, sempre tem algo a mais para você aprender. Até porque é um outro país, é uma outra cultura, é uma outra cidade, né? Então, assim, de fato, sempre tem coisas. Então, essa pessoa que deseja trabalhar com intercâmbio, que realmente quer isso, ela tem sempre que estudar. É claro que assim, não digo estudar, ficar fazendo cursos e cursos, não é isso, tá? Eu digo estudar no seu dia a dia, né? Então assim, é um cliente aparecer lá pra ter um atendimento, ele te fez fazer uma pergunta e você não sabe, e quando ele virar as costas, você vai aprender aquilo, porque talvez você não soube para aquele cliente, mas pro próximo, né, pro futuro cliente, você vai saber. Então é notar que o dia a dia do consultor de intercâmbio é um constante aprendizado, né? Então assim, gostar de ver vídeos sobre os países, gostar de aprender sobre isso, né? E aí entra a outra exigência que eu falo, né?
tem que ser apaixonado por viagens, né? Eu acho que assim, ninguém consegue ficar estudando tanto destinos, cidades, voos, trechos, pontos turísticos e por aí vai, se não gostar de viagem, né? Então assim, isso sim é obrigatório, você tem que ser apaixonado por viagem, porque você vai ver isso o tempo todo, você vai falar isso o tempo todo, você vai ouvir isso o tempo todo, você vai estudar isso o tempo todo, né? Então de fato você tem que ser apaixonado por viagens, né? E o terceiro ponto, você tem que praticar, né? Não adianta ficar só na teoria, não adianta ficar só estudando e não colocar em prática, né? O que é colocar em prática? Colocar a mão na massa, né? Ir atrás de um emprego, conseguir um emprego, conseguir uma colocação e realmente, né, se desafiar, ir lá e praticar. Então isso também faz toda a diferença. Não adianta você saber do mundo todo, né, de uma forma totalmente teórica e depois você não praticar. Nada que não tenha prática não vai pra frente, você não vai conseguir ser bom naquilo, né? Nada pode ficar só na teoria. Você tem que ter a teoria sim, mas você tem que colocar na prática e conseguir colocar na prática, né? Já tiveram alguns consultores que trabalharam pra mim que às vezes assim, sabia tudo sobre um destino, sabia tudo sobre um país, né? Nossa, realmente até eu falava assim, gente, né? Como esse consultor pegou rápido e tal, mas aí na hora do atendimento não conseguia passar a informação. Por isso a prática é importante, tem que praticar e ir sempre treinando, colocar essas informações, né, que estão aí dentro da cabeça, colocar pra fora, colocar pro cliente, porque uma informação sem ser compartilhada não adianta nada na profissão, tá? Então tem que praticar. Então assim, basicamente são esses três pontos que de fato são obrigatórios, que de fato você tem que ter dedicação, gostar de estudar, né, bastante estudo e praticar. Então você fazendo isso, você consegue. Então você não precisa ter feito intercâmbio, tá? Mais uma vez, assim, essa questão do intercâmbio, muitas vezes, inclusive, eu já contratei muitas pessoas que fizeram intercâmbio, já contratei muitas também que não tinham feito, e assim, às vezes, quando a gente pega uma pessoa, né, eu agora como, né, como contratante ali, né, como realmente uma pessoa que contrata pessoas para trabalhar ou para minha empresa ou para as outras agências que eu já trabalhei e já contratei, a partir do momento que a gente tem essa função, às vezes eu preferi já contratar pessoas que não tinham intercâmbio, porque eu consegui explicar exatamente o que é intercâmbio, exatamente como funciona, exatamente como é no geral, né? Outras vezes eu já tive a experiência, por exemplo, de pegar uma pessoa, né, para trabalhar comigo que já tinha feito intercâmbio, mas na cabeça daquela pessoa foi muito difícil para eu tirar que intercâmbio não é só aquilo que ela viveu, né? Então vamos supor, às vezes a gente pega, eu já peguei, por exemplo, uma menina que eu contratei, ela tinha feito au pair, já que é aquele programa onde vai ser, né, uma brasileira vai ser au pair, vai ser babá nos Estados Unidos e tem uma experiência mais de trabalho, né? Não é tão voltado para estudos. E assim, o processo de admissão, o processo de aceitação, digamos assim, desse programa de au pair é completamente diferente de vários outros programas, né? A experiência é completamente diferente dos outros programas. Então, o que aconteceu? Essa pessoa, né, essa consultora que começou a trabalhar comigo, ela não conseguia, sabe, sair daquela bolha, daquele programa que ela tinha feito. Então, quando a gente falava de intercâmbio, na cabeça dela era só aquele intercâmbio que ela fez. Só que, na verdade, existem mais uma infinidade de opções de intercâmbio. E o au pair nem por exemplo, pelo menos a minha agência, não era o que a gente mais vendia. Então, assim, realmente foi bem difícil e acabou não rolando. Por quê? Porque tinha aquela ideia de que intercâmbio era aquilo que ela viveu e não era, né? E inclusive até pra agência era bom a gente oferecer outros tipos de pacotes e de programas para os alunos e ela não conseguia fazer isso, então acabou não rolando, né? Então você entende que assim, ter feito intercâmbio, para nós que contratamos, para nós que estamos, né, recrutando pessoas para trabalhar com a gente, é um sinal, é um indicativo positivo, mas não é obrigatório, não quer dizer tudo pra gente. Então, se você não fez intercâmbio, não se preocupe. Não desiste de trabalhar com intercâmbio por conta disso, tá? De maneira nenhuma, tira isso da cabeça. Agora, muito pelo contrário, né? Eu vou te contar agora uma outra situação, né, para quem não fez intercâmbio e que quer começar a trabalhar com intercâmbio. Até para você, né, que ainda não é da área, para você entender como isso, né, quais são as possibilidades. O que acontece? Para quem trabalha com intercâmbio, né, se você começar a trabalhar em uma agência de intercâmbio, começar a trabalhar, né, com isso, a probabilidade
e a facilidade de você fazer o intercâmbio é muito grande, tá? É muito grande mesmo, porque pensa assim, ó, todo trabalho, né, pelo menos em agência de intercâmbio, a maioria dos trabalhos são CLT, ou seja, você é registrado e você tem direito a férias, né? Então pensa que pelo menos você vai ter que trabalhar 12 meses para ter o direito às suas primeiras férias, né? Normalmente a agência de intercâmbio tende a não segurar muito as férias, sabe? Porque pra gente é importante que sempre tenha só um saindo de cada vez e uma coisa bem organizada. Então, por exemplo, na minha agência, fez 12 meses, já sai de férias, fez 12 meses, sai de férias. Por quê? Porque eu não quero depois ficar na mão, eu prefiro eu organizar logo as férias dos meus funcionários o quanto antes, para que eu consiga programar e não chegue em um determinado momento eu tenha que dar porque, né, já venceu 2 férias, por exemplo. Então eu sempre vou liberando mesmo de 12 em 12 meses. E o que isso tem a ver? Se você conseguir entrar para uma agência e ficar pelo menos esses 12 meses para você conseguir tirar suas férias, a probabilidade, se você quiser, claro, né? A probabilidade de você fazer o intercâmbio durante as suas férias é muito grande, mas muito grande mesmo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque assim, pra agência, né, pra agência de intercâmbio, é muito positivo que você tenha a experiência, né, do intercâmbio, é muito importante. Porém, se você ficou 12 meses já sem ter feito intercâmbio, se você de fato, né, se dedicou, estudou, praticou, né, você vai ficar 12 meses ali, pelo menos, né, trabalhando firme, trabalhando com vontade mesmo, né. Você ficando esses 12 meses, a agência ela vai querer te ajudar a fazer um intercâmbio. Por quê? Primeiro que as agências, elas têm facilidade sim, tá? Então, primeiro que assim, pelo menos um bom desconto você já vai conseguir. Porque as agências de intercâmbio, elas normalmente tiram a comissão que elas ganhariam, né? Pra poder o consultor fazer um intercâmbio mais barato. Pra agência isso é viável e é importantíssimo. Por quê? Porque vai fazer com que o funcionário fique feliz, fique melhor, né, em relação à parte de técnica mesmo, de conhecimento, e fique melhor também, por quê? Porque vai estar mais por dentro do intercâmbio, vai se apaixonar mais pelo intercâmbio. Então, para a agência é sempre importante. Eu, por exemplo, eu amo quando o funcionário meu vem e fala assim, vou fazer um intercâmbio nas minhas férias. Ai, que bom, né? E aí não só eu amo, mas eu faço de tudo para ajudar ele, para que ele vá, para que ele tenha benefícios, né? Então, assim, pelo menos na pior das hipóteses, né, numa agência que não te ajuda com quase nada, você vai conseguir pelo menos o desconto da comissão, que já é uma grande coisa, né? Uma comissão que a agência ganharia, você já vai ter isso de desconto. Fora que, por exemplo, seguro viagem, né? Seguro viagem, as agências também conseguem por um bom valor também, né? Por exemplo, lá na nossa agência a gente consegue sempre por 50% pelo menos, né? Isso de uma maneira super fácil, né? Fora isso, muitas agências têm parcerias com operadoras de aéreo, né? Então é possível muitas vezes conseguir o que a gente chama de tarifa agente, que é uma tarifa diferenciada pelo fato de você ser um agente de intercâmbio ou agente de viagens, e dependendo do fluxo de vendas, né, de passagens ali daquela agência, você consegue ainda um desconto bom, né, nas passagens aéreas. Isso assim, tô falando assim, sem a agência querer te ajudar, tá? Então você já consegue muitos e muitos benefícios para fazer o teu primeiro intercâmbio, né? Então isso também é uma coisa que eu falo muito, assim, às vezes se o teu sonho, ainda não é assim, trabalhar com intercâmbio, mas o teu sonho é fazer intercâmbio, pode ser uma porta de entrada, entende? Pode ser a porta de entrada para você fazer o teu primeiro intercâmbio, vai te dar uma guinada absurda. E digo mais, muito provavelmente você não vai querer deixar essa carreira. Muito provavelmente você pode até entrar para querer fazer um intercâmbio, mas quando você ficar pelo menos 1 ano trabalhando com isso, quando você for fazer o teu primeiro intercâmbio por conta disso, quando você voltar, olha, de verdade, eu duvido que você vai querer sair dessa área. Eu duvido que você vai querer, beleza, já fiz meu intercâmbio, agora deixa pra lá. Não, porque de fato você vai gostar e você vai perceber a facilidade que você tem de fazer essas viagens internacionais. Agora, se você pegar uma agência que tem ainda mais, assim, consciência, ainda mais, assim, que quer de fato investir no seu funcionário, que quer de fato fazer com que esse funcionário cresça, você pode pegar tranquilamente algumas campanhas, né, que algumas agências fazem, para realmente presentear, né, um funcionário que se destaca, um funcionário que bate determinada meta, né? Então assim, isso acontece muito, né? Por exemplo, agora mesmo eu tô na minha agência com a seguinte campanha. Veja o que isso parece aí pra você, né? A campanha lá na minha agência agora é a seguinte, é uma campanha semestral,
né? Então são 6 meses, começou em abril, vai terminar agora em setembro, dou o resultado pra vocês lá no Instagram, mas vai acabar agora em setembro. E assim, o consultor que vender mais, tem no mínimo, claro, né? Não pode ser todos poucos, né? Então o mínimo, mas o consultor que vender mais cursos, né? De uma determinada escola, que a gente realmente fez essa campanha, até 30 de setembro, vai ganhar uma viagem inteiramente grátis. Né, inteiramente sem ter que pagar nada. Então a gente já incluiu o curso, a gente já incluiu a acomodação, a gente já incluiu a passagem aérea, a gente já incluiu o seguro viagem e a gente incluiu inclusive o valor para ele pagar as suas refeições durante esse período. O que a gente está dando é uma semana, é uma experiência, uma imersão de uma semana. Mas ainda se ele quiser ficar um pouco mais, se ele tiver férias e quiser ficar um pouco mais, ele tem essa permissão, aí o que for a mais, né, aí é o gasto dele. Mas pensa, uma semana 100% pago, né? Então, se o teu sonho é fazer o intercâmbio, se o teu sonho é fazer isso e você de fato tiver isso assim na tua cabeça, eu quero isso pra mim, você consegue, entende? Você pode conseguir, é só você ir, se dedicar, dar resultado para sua agência, se esforçar, que você de fato vai conseguir, né? Então assim, é importante você entender isso, né? Então eu mesmo sempre falo, né? Eu já fiz várias viagens pelas agências que eu trabalhei, várias, eu acho que eu já fiz umas 5, 6, deixa eu pensar. Eu já fiz primeiro eu fiz meu primeiro intercâmbio para a África do Sul por 50% de desconto em tudo. Depois eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, que eu fui, na verdade, a trabalho. Eu fui escolhida para ir conhecer algumas escolas pontuais que a gente trabalhava, 100% gratuito, alimentação, hospedagem, tudo, passagem, tudo. Eu fiz também eu fiz um intercâmbio de 2 semanas em Malta e um intercâmbio de 2 semanas na Alemanha, tudo pago também pela empresa que eu tava trabalhando. Aí eu fiz uma pra Nova Zelândia, onde eu passei 18 dias conhecendo as principais cidades da Nova Zelândia e as principais escolas também. E por último eu ganhei uma passagem para fazer meu intercâmbio voluntário na Tailândia, né, onde eu fiz com os elefantes. Então pensa, eu ganhei já 6 viagens dessa. Por quê? Porque é impossível ganhar? Não. Porque é o esforço que faz você ganhar, é a dedicação, é o quanto você mostra pro seu empregador, o quanto você mostra para a tua agência de intercâmbio que você quer mais, que você está se dedicando, que você traz resultado. Então assim, é isso que importa, não é ter feito intercâmbio que importa. É de fato o quanto você está se dedicando, é o quanto você está de fato querendo trabalhar com aquilo, gostando de trabalhar com aquilo e principalmente, né, dando resultado para a agência, óbvio, né? Uma coisa que muita gente não sabe, né, que ainda não é do mercado, talvez não tenha essa noção, é que assim, toda agência de intercâmbio, a maioria pelo menos, tende a ser bem pequena. Por maior que seja a rede, tá? Então vamos supor, existe rede de agências de intercâmbio que são enormes, tem, sei lá, mais de 100 unidades no Brasil, né? Existe. É uma agência grande? É uma agência grande, claro, muito grande, né? Mas o lugar onde você vai trabalhar tende a ser pequeno. Então assim, pode ter 100 unidades, mas cada unidade é pequena, porque não precisa de tanta gente assim trabalhando no mesmo lugar. Então normalmente tem assim, na área de consultoria mesmo, é comum ter uma média de 5, né, uma média de 4, 5, 6 consultores ali trabalhando para atender os alunos. Então assim, o ambiente onde você vai estar nunca vai ser aquele ambiente de uma agência, de uma empresa gigante, de uma multinacional, por maior que seja a sua agência, porque ela tende a ter menos funcionários. Existem sim algumas agências que têm uma unidade maior, né, bem mais inflada, normalmente é a matriz, que é aquelas agências realmente que tem muito mais a parte operacional do que exatamente consultoria. Mas pode ser que sim, mas ainda assim é pequena, ainda assim não vai ser tipo uma multinacional. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que você é sempre visto. E isso, se você estiver dedicado, se você quiser trabalhar com isso, é maravilhoso. Por quê? Ou o dono da agência, ou o seu gerente, o seu supervisor, depende aí de como funciona a hierarquia na agência, ele sempre vai estar te vendo. Ele sempre vai estar vendo o seu esforço. Ele sempre vai estar vendo você falando com os alunos, a sua dedicação para ajudar, o quanto você estuda, o quanto você batalha. E assim, isso é incrível para você que vai começar na área. Por quê? Para você ser visto fazendo um bom trabalho, para ele realmente te dar um benefício de um intercâmbio, para ele realmente te dar uma promoção, para ele aumentar a tua comissão, para ele te dar a bonificação, é absolutamente simples, porque ele tá vendo. Mas também, né, é uma faca aí de dois gumes, né? Do mesmo jeito que ele tá te vendo, isso é ótimo para você ter um reconhecimento,
também ele tá te vendo se você não estiver fazendo um bom trabalho, né? Então se você ficar só no celular fazendo, né, sei lá, coisas pessoais, se você não se dedicar, se ele vê que você não tá trabalhando de fato pra ajudar o teu cliente, sabe? Então, se ele não vê isso, opa, também precisa ser mandado embora, é 2 palitos, né? Então é rapidinho. Então, assim, é um ponto, assim, né, uma faca realmente de 2 gumes, mas se você quer fazer isso, quer fazer parte disso, quer trabalhar com essa profissão, quer trabalhar com intercâmbio, pra você é maravilhoso. Então eu falo que sempre que assim, pra mim, eu acho que assim, o que deu muito certo foi essa questão de sempre as pessoas estarem vendo. Então você sempre tá motivado pra trabalhar, você sempre tá motivado pra ajudar as pessoas e sempre tem alguém te vendo. Então é fácil pra eles te darem essa, como se diz, essa promoção ou melhorar, né, ainda mais a sua situação dentro da empresa, te escolher pra fazer uma viagem dessas, por exemplo. Então assim, de fato, tem essa facilidade. E também tem o ponto que por ser um ambiente normalmente com menos pessoas e tal, você tem o que? Essa facilidade de ter um contato legal, de ter de fato amigos, um clima legal dentro da agência. Normalmente o clima em agência de intercâmbio é ótimo, eu já trabalhei em várias, né, então eu posso falar. Então assim, várias agências você acaba fazendo uma grande família, né, porque você tá tão junto, ajudando as pessoas, um ajuda o outro, então de fato acaba fazendo uma grande família ali entre a equipe. Então, se você não fez intercâmbio e quer trabalhar com intercâmbio, não desista, vá em frente. Agora tenta sempre mostrar o seu melhor lado, né, na questão da sua entrevista, o primeiro no seu currículo, né, porque o currículo ele é a porta de entrada. Então assim, sempre coloca no seu currículo, tudo bem, não fez intercâmbio, mas deixa claro quanto você é apaixonado por intercâmbio, quanto você é apaixonado por viagens, o quanto você gosta de ajudar as pessoas, o que você pode colocar no seu currículo que vai mostrar isso para o seu recrutador, né? O que mostra que você de fato gosta desse tipo de coisa, né? Se você simplesmente mandar um currículo, sabe, com os seus pontos ali, já, sei lá, fiz faculdade de tal coisa, que não tem nada a ver, porque não tem faculdade de intercâmbio mesmo, ou não fiz faculdade, ou já trabalhei com, sei lá, na área administrativa, já trabalhei, sei lá, se você tem outra profissão, sei lá, já fui contador, e assim, só isso, e nada mostrar pro seu recrutador que você tem a ver com o intercâmbio, que você tem a garra do intercâmbio, que você tem aquela coisa do intercâmbio, provavelmente ele não vai te chamar. Então, se você quer trabalhar com isso, olha teu currículo e pensa. Mesmo com o meu currículo eu não tendo experiência com intercâmbio, mesmo eu não tendo feito intercâmbio, o que eu posso mostrar para o meu recrutador que de fato eu gosto de intercâmbio, eu quero intercâmbio, porque o que as agências querem são pessoas que queiram trabalhar com isso, tá? E é claro, né, por último aqui, a questão do conhecimento, né? Quanto mais você conseguir aprender sobre intercâmbio antes de entrar, né, na área, ou antes de conseguir entrar na área, melhor, você já vai entrar com alguma base. Porque como eu disse, não existia cursos, né, voltados para áreas de intercâmbio. Então as pessoas sempre entravam lá muito sem conhecimento, muito, como eu posso dizer, sem informação mesmo, né? Muito cruas, né? E aí quando chegava a empresa, né, tem que ensinar tudo para ver se dá certo. Se você chegar lá mostrando que você já tem um passo à frente, que você já tem um conhecimento a mais, sem sombra de dúvidas, você vai estar na frente, né? Sem sombra de dúvidas, ele vai te dar atenção, né? Então assim, se você tá vendo esse primeiro vídeo, né, esse vídeo que você tá assistindo agora é o primeiro vídeo que você está assistindo o meu, de verdade, volta nos outros vídeos, assistem, eu faço conteúdo realmente de muito valor, que realmente tem muito a ver com a área, que eu tenho certeza que já vai te ajudar na hora de conseguir um emprego na área, sabe? Então vai lá, mesmo que de repente você não vai fazer o curso, sabe? Mas pega esse conteúdo, estuda esse conteúdo, vê esses vídeos e de fato coloca no seu currículo, sabe? Coloca lá no seu currículo, olha, eu acompanho, né, a Bárbara, tal, do canal Instituto do Intercâmbio, porque vai mostrar pelo menos que você tem algum envolvimento com o intercâmbio, que você entende alguma coisa, que você já não tá tão cru, e isso pra nós que somos donos de agência, né, gerentes de agência, é muito importante, porque algum motivo essa pessoa teve. Eu tenho sempre procurar mais um motivo, né, pelo qual a pessoa quer trabalhar com intercâmbio, se ela de fato quer ou querer, muito mais do que o currículo que ela já fez, né? Então assim, eu acho que esse é o ponto. Então tente pegar o máximo de informação que você puder, não sobre um intercâmbio específico, tá? Mas sobre o mercado de intercâmbio, como funcionam as coisas, é mais importante do que saber tudo de destino. É claro que assim, saber de destino também é bom, né? Mas assim, tente pegar um geral
para saber sobre o mercado, sobre como as coisas funcionam no trabalho, né, no dia a dia de um consultor de intercâmbio. Eu acho que isso realmente é muito mais importante do que já ter feito um intercâmbio, tá? Então segue, arruma teu currículo, começa a enviar aí os seus currículos de uma outra forma para que de fato mostre, né, que você, o porquê que você tem esse envolvimento aí com o intercâmbio, e estuda. Já começa a estudar, já chega lá na entrevista com algum conhecimento e mostra que você tem esse conhecimento aí para o seu recrutador, que eu tenho certeza absoluta que você já vai estar um passo à frente. Tá? Espero que tenha ajudado você aí esse vídeo, né? Espero que tenha feito sentido. Se você ainda não curtiu, curte o vídeo aqui, que é sempre muito importante aqui pra mim. E também, se não se inscreveu, se inscreva no canal, né? Que aí você sempre vai ter novos vídeos aí. Sempre tem vídeos toda terça e toda quinta-feira. E também, não esquece também de acessar aqui o sininho, né? Quando você coloca o sininho, ativar o sininho, você sempre vai receber notificações quando tiver vídeos novos, então é legal que você nunca vai perder nenhum conteúdo. E se tem alguém que quer trabalhar com intercâmbio, também compartilha, que é sempre um prazer compartilhar aí o meu dia a dia, compartilhar os detalhes da profissão, que realmente é uma profissão que eu amo muito, tá certo? Obrigada, a gente se vê no próximo vídeo.